vocês. Eu pensei em falar duas coisas nas quais eu estou muito metida. Uma é falar sobre crianças pelo mundo, sim, porque eu acabo tendo uma relação com várias pessoas de vários lugares do mundo e isso não é muito comum, então talvez seja uma novidade para muitas pessoas daqui ter notícias de questões da infância de outros países. E daí é claro que quem já convive comigo vai escutar o que já sabe. E a outra coisa na qual eu ando muito envolvida é na luta pela regulamentação da profissão de educador social no Brasil. Então eu pensei em falar dessas duas coisas, de crianças pelo mundo e da educação social no Brasil. Verônica, eu vou colocar os slides para você, tá? Tá, brigadinha. Pode colocar. Já ia esquecendo deles, nada como ter alguém que está atenta aí, né? Já está aparecendo? Sim, obrigada. Então, a minha relação com as crianças do mundo, assim, e com a educação social do mundo, vem meio oficialmente pela AESMAR, que é a Associação de Educadores Sociais de Maringá, que nós criamos aqui, várias pessoas que estão nessa associação estão aqui também nesse curso. E essa associação, a AESMAR, representa o Brasil numa grande associação, numa ONG internacional, que é a Dínamo Internacional, e que se preocupa mais com educadores sociais de rua, mas também educadores sociais em geral. Mas eu resolvi falar dessa série que eu particularmente organizei, que é constituída de 4 livros. Tu põe o primeiro, Thaís, por favor. São 4 livros. Um é Crianças dos Países de Língua Portuguesa, História, Culturas e Direitos. O segundo é Crianças na América Latina, História, Culturas e Direitos. Outro, Crianças em Itinerância, História, Culturas e Direitos. E outro, Crianças em Fronteiras, História, Culturas e Direitos. Então, eu vou falar, por exemplo, do primeiro livro. Qual é a... Pode passar, por favor. Obrigada. Qual é a lógica desse livro, né? Que foi o primeiro que nós inventamos. Existe uma ideia de que a América Latina, e o Brasil em específico, é um país colonizado e sofre de colonização até hoje. E um dos setores colonizados é a universidade. Como é que acontece a colonização na universidade? Quando a gente se dá conta de que os autores que a gente usa para explicar fenômenos brasileiros ou latino-americanos são europeus ou estadunidenses, são de outros países. Então, com a formação em Paulo Freire, que ele diz que ele dizia, né, que ele era quanto mais pernambucano, mais ele era cidadão do mundo, e quanto mais cidadão do mundo, mais ele era pernambucano. E a minha formação e a nossa, né, no PCA tem muito de Paulo Freire. Eu pensei, e também a ideia de que a gente tem que denunciar, mas anunciar também, ao mesmo tempo. Nós não podemos só ficar criticando a realidade. Então, no caso seria, tá, somos colonizados, e daí? Faz o quê, né? Então, eu pensei isso. Vou organizar, então, um livro para a gente saber o que é que pesquisadores que falam português têm pesquisado sobre crianças. E mais, nos seus próprios países.
Então, eu comecei a procurar pesquisadores na internet de países de língua oficial portuguesa, daí eu descobri que tem gente que considera que são 8 países de língua portuguesa, outros 9, outros 10. Mas mais do que isso parece que não tem. Então tem 10 países no globo terrestre que falam língua portuguesa, segundo alguns. Aí eu consegui 6 pesquisadores e constituímos um capítulo de cada país, e que resultou nesse livro aí. E foi uma experiência tão extraordinária, e a gente, de muita confiança, né, porque a gente não se conhecia. Como que eles vão confiar que alguém vai fazer um livro, sei lá, interessante? Mas aí a gente quis muito, muito, muito se encontrar, e nós demos um jeito e realizamos o primeiro congresso internacional aqui em Maringá, pela UEM, pelo PCA, não me lembro mais exatamente o nome do congresso, mas era um congresso internacional. E do livro, então, no livro nós temos notícias de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. E o foco sempre é a criança e a relação da infância desse lugar com as políticas públicas. E nesse livro, por exemplo, com o pessoal do Timor-Leste é lá na Ásia, lá no outro lado do mundo para nós. Desculpa. No Timor-Leste, que é um país pobre, as crianças, tem criança em situação de rua, tem muita criança em situação de rua, mas elas não são abandonadas como as nossas. No Timor, a tradição das famílias é que quando a criança nasce, a mãe diz para um adulto: você é responsável pela minha criança se eu faltar. E se ele falta, então é o outro. E isso já fica determinado. Portanto, essa noção de abandono, essa realidade de abandono que existe no Brasil, para um timorense é estranho. É bem aviltante, é violento como é mesmo, né? É violento que uma criança seja abandonada, porque no Brasil a criança em situação de rua é invisível mesmo, né? Não tem, muitas delas não tem ninguém por elas. Muitas. Muitas têm também, porque são muitas. Então, eu posso falar, por exemplo, de Angola, que é muito interessante. Eu acho super curioso esse livro, eu acho extraordinário, sim, na quantidade de conhecimento novo que tem para gente. E é tão bom porque é em português, né? A gente entende muito bem. Então, em Angola, o autor já fez a relação do gênero. Ele disse que desde cedo nas comunidades rurais fica muito, muito claro o papel da menina e o papel do menino. E isso fica mais delimitado ainda na passagem da infância para a adolescência, que tem os rituais. O menino vai para longe, ele tem que vencer uns obstáculos, tem que provar que venceu os obstáculos sozinho. Para nós brasileiros é chocante, e para eles é normal, né? E aí o menino volta. Se ele não venceu os obstáculos, ele é expulso da comunidade. E é assim, né? E tem o conselho dos anciãos, e eles decidem muito. Menino e menina não tem poder, assim, a liberdade é muito, muito, muito relativa. Um brasileiro olhando aquela realidade vai entender que criança e adolescente não têm liberdade, porque quem manda é o ritual da tradição. E então o autor até escreve que as crianças brincam muito, brincam. Esse é o lugar delas, é o lugar de brincar. Isso também é muito interessante.
mas elas sabem que tem que se comportar direitinho, que sempre tem o olhar do adulto de cima para baixo, né? Então, eu pensei que podia falar isso desse livro. Aí, quando a gente se encontrou aqui em Maringá, foi extraordinário, um congresso, acho que inesquecível, assim, muito, muito bom, que nós nos conhecemos. Depois, eu penso, aí tem uma coisa no nosso jeito de ser, talvez seja meio meu particular, mas eu sempre gosto de colocar nossas certezas em xeque. Eu gosto desse enfrentamento. Eu acho que é uma certa coragem, assim, que nós temos, né, que tem que ter, de colocar as certezas em xeque, porque o lugar universitário é o lugar do pensamento. Claro que do pensamento com a ação e nova reflexão, mas só com a ação eu acho que a universidade não cumpre o papel dela. Ela tem que refletir, tem que sistematizar o conhecimento e ajudar a pensar. Não sei. O telefone tocando. Então, eu pensei, mas se a gente faz um livro de língua portuguesa, pode ser que as pessoas agora digam que a nossa defesa é que, para não sermos colonizados, temos que usar só investigações na língua portuguesa. E eu não acho isso, de forma nenhuma. O conhecimento, quanto mais amplo e mais profundo, melhor. Ao trazer o conhecimento com língua portuguesa, é desvelar algo que existe, mas que normalmente não está no nosso meio, só isso. E que a gente tem que fazer uso, se for o caso, se quisermos, né? Porque o importante é a liberdade. Aí eu pensei, não, nós precisamos, porque nós temos um outro fundamento também, que é a valorização e potencialização da cultura latino-americana. Então, e o que a gente usa? Eu sempre penso de forma geral, mas muito a partir do específico também, né? Pensei, quem que a gente usa de autores latino-americanos nas nossas aulas, nos nossos textos, e eram poucos. Então, pensei, vamos fazer, com a mesma metodologia, um livro que fale de crianças na América Latina. E antes eu gostava do título Crianças da América Latina. E depois nós repensamos e não, na América Latina vivem crianças de vários lugares e nos interessam todas as crianças, né? Mas então são crianças na América Latina, histórias, culturas e direitos. E eu também acho esse livro extraordinário, assim, é muito conhecimento e sempre primei para que os autores fossem dos lugares que eles escrevem. Então, o autor que escreve das crianças na Colômbia é um colombiano que vive lá, também não precisava ser colombiano, mas que viva lá, né? E saiba, que trouxesse esse pedaço da sensibilidade e dessa cultura nos poros, assim, que muitas vezes a gente sente falta em textos de intelectuais, né? E gente que se põe a falar de outro país, assim, com mais distância, que é muito nobre, não tem problema, mas não era a minha intenção nesse livro. Aí a gente tem textos, eu decidi comentar um ou outro sempre, porque senão isso aqui iria muito longe, né? Deixa eu só pegar aqui e ver. Tá. Aqui eu pensei, olha só, tem um texto da Venezuela. A Venezuela sempre é uma curiosidade para a gente. A Venezuela, há 10 anos, era uma inspiração para a gente, porque eles tinham feito, né, uma revolução, eles mudaram a Constituição deles, eles colocaram na Constituição que o Estado, né, a sociedade venezuelana é socialista e educadora.
sabe? É a concepção de um país educador. E olha o que eles colocaram, eles têm um artigo daí na Constituição que é sobre o bom trato com a criança. É obrigado que a sociedade toda, a família, o poder público, todo mundo tenha bom trato com a criança. E isso está especificado em que significa reconhecimento, empatia e tolerância com a criança. Eu gosto muito disso, eu gosto muito, porque o reconhecimento é fácil a gente entender que sim, que a gente tem que reconhecer, é fácil entender e reconhecer que aqui mesmo nós não temos, nem lá também, não quer dizer que isso seja assim, mas a ideia de que se reconheça tudo bem. Agora, ter empatia é uma coisa do sentimento, né, e uma atitude em relação à criança que é de compreendê-la, tentar compreendê-la. E aí ainda vem a tolerância, compreendendo, né, não basta só compreender, ainda tem que ser tolerante, quer dizer, envolve uma questão de se colocar no lugar da criança e ainda ter paciência. Porque, para mim, entre outros tantos problemas que os adultos têm com as crianças, é que o adulto é impaciente, o adulto quer o seu tempo na reação da criança. E se a gente compreende mais a criança, a gente vai ver que ela não pode reagir tão rápido quanto nós queremos. E a Venezuela tem isso na Constituição deles. É bem adiantado, né? E é um enfoque interessante. Tem um texto aqui também do Chile, muito legal, mas é muito legal, sobre os índios. As investigadoras observam em determinada etnia indígena brincadeiras. E são brincadeiras bem diferentes das que a gente conhece, não só por ser brasileiro, que eles mesmos no Chile urbano também eles desconhecem. E as representações, assim, como se percebe nas brincadeiras as representações de gênero e de poder. Como as crianças vão imitando, por exemplo, naquela etnia, para construir uma casa, os mais fortes têm um papel, assim, os homens mais fortes fisicamente, eles têm um papel bem determinado. Porque as casas são sempre do mesmo jeito, os mais fortes eles sobem para segurar as pilastras, e os mais fracos, acho que eles chamam mais débeis, né? Ficam embaixo, pegando os paus menores, assim, para ir fortalecendo aquela pilastra principal que é mais pesada. E as crianças têm uma brincadeira onde é bem nítido e é de cima e de baixo também, e é natural, assim, os mais fortes vão para cima, os mais fracos ficam embaixo, e reproduzindo toda essa situação. Então, para o adulto pesquisador, é desvelador, é revelador dos poderes, uma coisa que investigadores não tinham captado nos poderes da sociedade daquela etnia, elas captaram pela brincadeira das crianças. E essa era a intenção. É super curioso, muito, muito interessante. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui. A investigadora argentina faz uma reflexão sobre as infâncias na América Latina. Porque se a gente pensa assim, o que é então América Latina? Qual é a cultura latino-americana? Existe isso? Dá para falar de uma cultura americana ou isso é só um território? Um lugar geográfico que não tem unidade? E se tem, qual é, né?
E como é que a criança está aí no meio disso, né? Muito interessante também. Não tenho como desenvolver todas essas questões, porque eu não sei, eu optei por ser mais generalista, para apresentar detalhes de diversos países, só curiosidades. Na Colômbia, é interessantíssimo o artigo da Colômbia, porque esse livro foi escrito, não sei, acho que em 2013 ou 14. E a Colômbia, né, sempre tem os conflitos armados, e os investigadores analisam como é a infância em território de conflito armado. Porque é difícil construir a noção de futuro com as crianças quando elas são praticamente, quase totalmente tomadas por uma cultura que condiciona o imediato. As famílias se podem, né, no meio da pobreza e no meio da violência, as famílias são muito ameaçadas. Então, o jeito de proteger a sua criança é fazer a criança participar do sistema. Porque se ela não participa, ela pode morrer muito mais facilmente. Então, é muito interessante isso, né? Porque a gente que está de fora, é fácil a gente dizer, vamos educar para a autonomia, para a emancipação humana. É bem mais fácil a gente imaginar isso até como um intelectual, né? Ou até como mãe e pai de família, para sua família, quando a gente vive num contexto de maior liberdade. Mas num território onde há conflito armado o tempo todo há muitos anos, o que se ensina para a criança é que ela tem que se guardar, ser discreta, tem que ser obediente. E aí o papel das meninas e meninos também é bem diferente e muito marcado. Eu penso que essas realidades tão diferentes para nós, né? Elas são muito ricas para a gente desestabilizar um pouco, ou pelo menos colocar em xeque as coisas que a gente sempre defende. E ver se isso é defensável mesmo, se nós queremos continuar defendendo ou não, ou pelo menos ajudar a pensar. Se isso é uma coisa da América Latina e nós queremos fortalecer a América Latina e a gente põe lá um post dizendo Viva América Latina, isso é uma coisa, né? Mas outra é ver como é que quem está implicado com infância, com a defesa dos direitos de crianças e adolescentes no mundo, como é que a gente pode realmente ser útil para essa causa. E aí o conhecimento profundo, e profundo nesse caso significa próprio, das pessoas que falam do seu lugar, porque vivenciam aquilo, é um conhecimento, me parece, necessário, é muito interessante. E ele não é só desanimador, né? No fundo, é absolutamente animador, porque tem muita coisa linda e as crianças sempre dando lições, sempre. É impressionante, muito bonitinho, né? Daí eu organizei o livro Crianças em Fronteiras. Por quê? É o próximo. Outro. Esse verdinho aí. Eu botei fora de ordem, né? O Crianças em Fronteiras. Então, esse livro, eu pensei assim, bom, então nós temos um livro que é pelo idioma que a gente se reconhece, se fortalece e se descolonializa.
se decolonializa. E aí pensei, bom, mas também tem o território, a gente é defensor do fortalecimento da América Latina. Mas, bom, tem as crianças no mundo, não nos interessa também só as crianças da América Latina e só as que falam português. Nos interessam as crianças do mundo, mas quais são as crianças mais vulneráveis em relação à lei, desprotegidas pela lei? Porque nas nações, as leis das nações, elas são soberanas, né? A lei brasileira serve totalmente para o Brasil, e a lei de outro país totalmente para o seu país. Mas e as crianças que vivem nas fronteiras, onde elas estão normalmente em movimento, e movimento em um lado de um país e outro lado de outro país. Então elas vivem em dois lugares e são desamparadas pela lei. E eu acho também esse livro muito curioso, muito extraordinário. Porque eu consegui investigadores que estudam fronteiras e crianças em fronteiras, o que é raro, é bem raro, eu acho, pelo menos pelo meu conhecimento. Então, a gente tem a fronteira do Chile, a fronteira em Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, são 3 países juntos. Como é que educadores trabalham ali com suas crianças, né? Com diferentes idiomas, dentro da mesma sala de aula. A criança, às vezes, ela está aqui no Brasil, não, no Brasil não, mas com a professora em português na sala, né? Mas ela está com criança que fala 2 idiomas, outros idiomas, e até tem uma história numa outra fronteira do Brasil com a Bolívia, aqui, que a professora conta que a professora estava ensinando na alfabetização a palavra urso. Então ela perguntou, com que letrinha começa a palavra urso? E a criança disse, com O. E ela disse, mas com O não, é com U. Ela falou, sim, professora, porque é osso. Urso, em castelhano, é osso. Então a criança disse que começava com O, a sua palavrinha, né? E ela estava errada? Não. Tem a experiência da professora Renata, da Cleia Renata, que esteve aqui, né, no curso. Tão maravilhosa aquela experiência, né, de atravessar a fronteira no Rio para ir trabalhar com as crianças, né? Eles ficavam esperando para ver se a onça aparecia. E eu já estou vendo que já são 10h05, então eu já falei mais de meia hora. E eu vou pular, então, esse livro das fronteiras, que eu gosto muito. Teria várias coisas para contar aqui, mas não vou contar. Para falar do último, que é das crianças em itinerância. Eu não botei esse livro aí. Assim. Então, nossa, esse livro também é muito interessante. Gente, a professora Ercília, que trabalha com educação social e a questão da saúde, ela que me ensinou isso, que tem crianças que tem que fazer hemodiálise, né? Trocar o sangue, às vezes semanalmente. Então elas vivem em movimento da cidade vizinha, vem para Maringá ou em outro lugar qualquer, né? E que vida é essa? Que criança é essa? E como é que a política cuida de quem está em movimento? As políticas públicas são estáticas e elas governam para quem está em um lugar. Então, a política pública em geral nem cuida de quem está nas fronteiras e nem cuida de quem está em movimento. E há muita gente em movimento, e isso é secular, é milenar.
As populações sempre têm gente em movimento, mas as políticas públicas, como elas se resguardam, elas vão até um limite territorial, e quem está em movimento passa as fronteiras e vai e volta, e vai e volta, ou não volta e vai. Como são protegidas essas pessoas pela política e principalmente as crianças? Não há proteção, não há, isso é um problema. É um problema na concepção do mundo e das leis para o mundo. E aí a gente tem representações no livro de comunidade indígena, que está sempre em movimento, gente que refugiados, né? Mas eu lembrei agora do Helmut, que conta das crianças, até ele não usa, ele não gosta de usar, ele é da Áustria, e ele não gosta de usar a palavra refugiado, ele diz as crianças que precisam fugir. E a função dele, lá na Áustria, era detectar nos imigrantes que vinham da Síria, de outros lugares, as crianças que estavam absolutamente sós, que escaparam e estão sem mãe, sem pai, sem tio, sem ninguém. Estão sozinhas naquele meio de multidão lá. Essa era a função do Helmut. E ele conta isso no livro também. É emocionante, é dramático. E também tem o John que conta, ele foi uma criança de fronteira e ele viveu itinerantemente, ele é espanhol e ele viveu a infância indo numa escola do outro lado da rua, que é na França. Então, os direitos dele, enquanto ele estava lá na França, na escola, ele não tinha direitos como cidadão, né? O direito dele só acontecia quando ele estava no outro lado. É uma coisa muito interessante isso também, mal resolvida totalmente nesse mundo ainda, né? E tem muito mais história para contar, mas eu tenho que parar de falar disso para eu falar de educação social um pouquinho. O que vocês acham? Tudo bem, Verônica. Na verdade, eu falei que você tinha uma hora, mas você pode até falar mais um pouco, porque sempre dá bastante tempo para as perguntas. É, tá, mas também cansa muito, né? E alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Tem alguma pergunta aí ou não é a Ah, dinâmica, o né? Diego, ele falou que tinha travado para ele no momento que você falou da Venezuela, que ele falou que não compreendeu. Mas se você quiser falar posteriormente, ou quiser falar agora. Ah, da Venezuela, era em relação ao que eles conseguiram colocar na Constituição deles, né? Que é muito legal. Que eles põem o reconhecimento da criança, a empatia, necessidade de empatia e de tolerância. Que então eles põem na lei isso, né? Que o adulto tem que se colocar no lugar da criança e tem que ter paciência com a criança. Eu acho isso muito original, curioso. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre educação social no sentido da nossa luta pela regulamentação da profissão. Maringá tem se destacado, se posicionado, né, muito fortemente e tem tido a iniciativa de lutar por um projeto específico para a regulamentação da profissão do educador social. E para regulamentar a profissão, nós fomos desenvolvendo, e para valorizar a área da educação, a gente achou que para valorizar a área, a gente tem que cuidar da regulamentação da profissão, a gente tem que cuidar da formação e também da carreira do profissional. E para isso nós fomos e vamos desenvolvendo teses ainda. Então, o PCA tem investigações que são desenvolvidas no programa de pós-graduação de educação da UEM. Uma específica é a do Regis Bauli, que é sobre a regulamentação mesmo. Então, o Regis fez uma pesquisa ação, ele é advogado,
Enquanto a gente foi fazendo a pesquisa, a gente foi implementando a tentativa de regulamentar lá no Senado a profissão. E nós conseguimos. Já passou pela aprovação das 3 comissões no Senado, agora a proposta de regulamentação está na Câmara de Deputados. Lá tem que ser aprovada em 3 comissões. Depois disso, o presidente assina e existe, então, a regulamentação dessa profissão. A profissão de educador social no Brasil já está criada, já tem um nome lá, mas o que não tem é o que ela tem, o que faz esse profissional especificamente. E na pesquisa a gente viu que no Brasil, cada edital que abre pede uma coisa diferente. E qual é a nossa luta, então? Por que a gente está tão aguerrido nesse pedaço? Porque tem gente que acha, e por isso que ainda não foi aprovado como a gente quer, porque tem gente que acha que essa profissão pode ser regulamentada com um nível médio. Que uma pessoa com nível médio pode ser um educador social. E nós estamos dizendo que não, que tem que ter nível superior. Nós queremos criar uma graduação de educação social. Nós até estamos lutando aqui em Maringá para sermos os pioneiros, ter o primeiro curso numa universidade pública de graduação em educação social. Mas quem estiver ouvindo aí achar que pode, no seu lugar, criar o primeiro, a gente apoia, porque tem que ter, e tem que ter no Brasil inteiro. Na Espanha, o curso de graduação de educação social já faz, acho que o primeiro já faz uns mais de 30 anos que existe. E hoje tem 50 cursos, em 50 universidades diferentes, públicas, tem o curso de graduação. No Uruguai, existe o profissional graduado também em educação social. No Senegal, que a gente poderia dizer, é um país africano, subdesenvolvido, eles já têm há 20 anos a graduação do educador social. Mas porque isso não tem problema, não acaba com a cultura do educador popular ou com práticas populares, né? Quem é contra a regulamentação com o ensino superior tem dito que é contrário porque a universidade vai querer mandar, vai querer dizer o que é certo e o que é errado para um educador social que se forja na prática, sem formação universitária, mas com muito saber popular. E nós entendemos isso também. A Paula Natali fez a tese dela em formação em educação social, investigou aqui no Brasil e no Uruguai o que é que seria importante para a formação, e uma das principais conclusões é que até perde o sentido a formação se a gente não trouxer o conhecimento popular para dentro da universidade. É muito importante, então nós entendemos que não há uma dicotomia, e há uma complementação. E se a gente regulamenta com um nível superior, a gente vai estar valorizando o profissional, ele vai ter um salário mínimo de base, ele vai ter uma carreira, ele pode se estimular fazendo pós-graduação, ele vai ganhar mais. E a outra questão é que um educador social normalmente trabalha em equipe, junto com o assistente social, ou também com advogado, às vezes com médico, com psicólogo, todos têm curso superior. E ele é o que, na prática, vai fazendo um trabalho muito específico de relação com as pessoas, a relação direta, de incidência com a pessoa, para trabalhar, para instrumentalizar a pessoa, para que ela se vire na vida, para que ela tenha de onde tirar, né, princípios, conhecimentos sobre a cidade, conhecimentos sobre os poderes da cidade, o seu papel na sociedade, para que desenvolva o gosto, a vontade de viver, de ter um futuro, de ser alguém no futuro. Tudo isso é coisa que educador social faz.
E não é, o assistente não faz isso, o psicólogo não faz, o médico não faz, o advogado não faz, é o educador social que faz. Só que na hora de assinar um relatório ou de assinar qualquer coisa, ele não pode, porque ele, nem, se ele tiver nível médio, não pode. E ele não tem, e quem tem nível médio não tem ainda maturidade normalmente para fazer uma intervenção tão complexa e de altíssima responsabilidade, né? A gente teria muitas experiências para contar nesse sentido. Quanta reunião a gente faz para decidir uma coisa que a gente vai fazer em relação a uma adolescente? Precisa muito cuidado, né? E conhecimento de psicologia, de sociologia, de antropologia, de poderes, informação mesmo sobre a violência de forma geral, como se estabelece, quem manda, quais são os perigos, né? Então, nós estamos nessa luta e temos certeza, vamos conversando com muita gente, temos, através da Dínamo Internacional, a gente tem contato com 54 países em todos os continentes. A gente sabe como é a educação social a partir desses educadores. Então, nós temos muitas inspirações, a gente sabe como fazer, o que a gente pode pensar para o Brasil. Só que a gente tem que conversar. E aí a gente tem que se organizar também. Então, eu queria mostrar isso, que a gente tem a aesmar.org.br, onde todo mundo pode encontrar um pouco da nossa luta, o que nós escrevemos, né, que é a Associação de Educadores Sociais de Maringá. Nós formamos também a Eduso Brasil, que é a Associação Brasileira de Educação Social e Pedagogia Social. Porque ter uma representação nacional também tem poder. É por causa disso, porque a gente vai falando em nome das organizações, que os políticos abrem os ouvidos um pouco para a gente. Senão é muito mais difícil. E a gente tem usado muito. Nós formamos também o COESO, que é o Coletivo de Educação Social na internet, nós formamos no Paraná. Mas como aqui tem gente de outros estados, se alguém quiser copiar o nome, copia. E nós copiamos da Jaciara, lá no Espírito Santo, para começar a ficar esse nome coeso relacionado a gente que valoriza a educação social. Porque quem são? Quem é essa gente, né? Tem os que são os educadores populares, que vão fazendo ações educativas na sociedade, informais, não formais, tem esses que se dizem educadores sociais. Tem os que também são contratados por editais públicos, porque na política da assistência social, abrem editais obrigatórios para pessoas trabalharem para educador social trabalhar em abrigo de criança, abrigo de adolescente, casas de idosos e outros programas, na prisão de adolescentes. Então, abrem editais. Tem esses que são contratados como educadores sociais. E esses não têm nenhuma formação em educação social, porque não tem no Brasil. E a gente está defendendo que exista curso de graduação para que as pessoas trabalhem não só na política da assistência social, mas na política da educação, em programas, né, da educação, da saúde, da segurança, da cultura, do esporte e lazer, dentro dos fóruns. Temos uma tese agora que a Fernanda vai defender, dizendo que educação social é direito de todo cidadão e cidadã brasileira. Por quê? Porque na Constituição brasileira a educação é direito. E a educação, do jeito que ela foi regulamentada pela LDB, ela está dando direito só à escola. Mas a escola não é sinônimo de educação. Educação é educação. E para nós ela deve ter pelo menos 2 tipos e, portanto, ser organizada em 2 sistemas, o sistema escolar e o sistema da educação social. E aí que, então, é um direito.
e nós temos uma grande luta pela frente. E a minha participação aqui com esse conteúdo é no sentido de estimular as pessoas a se organizarem também, porque é pela organização coletiva que a gente tem mais força para conseguir as nossas lutas. Eu acho que eu vou parar de falar, e aí acho que alguém pode perguntar alguma coisa, fica mais interessante. Obrigadinho. Obrigada, Verônica, pela sua explanação, muito interessante toda essa experiência. Pessoal, agora vocês podem se inscreverem para fazer as perguntas, pode ligar o microfone para fazer também. Fiquem à vontade. Vamos ver, Verônica, se o pessoal coloca aqui. Eu tenho percebido que as lives, elas estão desenvolvendo um comportamento, né? Como não dá para interromper, não dá, as pessoas se acomodam esperando o palestrante, né? É um jeito que está se desenvolvendo mesmo. Mas vamos ver se alguém se anima aí. A Paula tem uma pergunta. Olá, professora Verônica, sempre uma alegria e uma honra te ouvir. Gostaria que você contasse um pouco sobre ações de educadores sociais que você considera importante e que nos ensinaria algo dentre tantas experiências que você conhece em diferentes países. Ações, ela falou? Ações de educação social? Isso. Um pouco, ações de educadores sociais que você considera importante. Uhum. E que nos ensinaria algo dentre tantas experiências que você conhece. Tá. Eu sempre conto das Filipinas, eu vou falar da formação, depois eu falo uma ação. Mas nas Filipinas, lá do outro lado do mundo, há muitos anos, já é assim a formação de um educador social. Ele faz 4 anos de universidade, daí ele está autorizado a atuar na prática, mas quem assina essa ação dele é o professor da universidade. Então, eles consideram de tanta complexidade e responsabilidade a ação do educador social, que mesmo ele tendo passado 4 anos de formação, ele ainda não pode assinar sobre as suas ações. Ele vai com um crachá, é tipo o residente da medicina, sim, ele vai para a prática, mas ele não é o profissional responsável ainda. E aí, só depois dele fazer, tipo, a prova do conselho do advogado aqui no Brasil, quando ele faz a prova no conselho, passa, só aí ele pode assinar pelas suas ações. Então, esse é um modo para mostrar, assim, como tem países que já estão muito adiantados nisso e dão uma profunda valorização a esse profissional. Uma ação, por exemplo, eu acho que o educador John, lá da Espanha, do norte da Espanha, faz um trabalho extraordinário como educador social. Então, por exemplo, na pandemia, os educadores sociais na Espanha foram considerados profissionais essenciais, igual médico, enfermeiro ou outro. São profissionais essenciais. Por quê? Porque eles têm que acompanhar as pessoas. Eles são super, super, super importantes. E agora que as pessoas ficaram mais dentro das suas casas, as preocupações aumentaram, né? Estão potencialmente muito maiores. E aí eles têm o trabalho comunitário, por exemplo. Mas lá tem um educador social e mais de um, em quase todas as instituições da política pública e privada, porque eles trabalham muito juntos também. Uma ONG trabalha com, por exemplo, agora, né, uma ONG que trabalha com crianças lá na Espanha, ela não está fazendo o que ela quer e o governo nem sabe o que ela faz, como acontece aqui em Maringá, por exemplo.
Não, elas trabalham juntas, cada uma continua com a sua obrigação e trabalham juntas. E então, por exemplo, o John está trabalhando com os adolescentes refugiados. Porque não parou nada na pandemia, não parou de acontecer o movimento das populações. Tem mais gente fugindo, inclusive, e mais violência acontecendo. Então é impensável pensar mesmo, é impensável pensar que um educador social seria dispensado agora. Agora precisa mais ainda, né? E aí então ele vai até essas populações, propõe atividades planejadas, atividades criativas, atividades recreativas, de passeios, de tudo pensado no contexto da pandemia. Mas está ali em ação e nunca trabalha sozinho, sempre em equipe. Eu não sei o que a Paula exatamente queria que eu contasse, mas acho que, não sei, tem mais perguntas aí? Verônica, não, a Solange só fez um comentário, eu vou ler o comentário da Solange, que ela diz, ela é de Presidente Prudente, ela fala que na Secretaria Municipal de Educação existe um decreto em que o setor de ações complementar trabalha junto com o Serviço Social, Psicologia e Educadora de Saúde Pública. Somos uma equipe multidisciplinar onde atuamos diretamente no campo educacional há 30 anos. Deixa eu ver. E atua também desde a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental e além do EJA. É uma parceria com todos os técnicos da SEDUC. Eu só não entendi quem são que fazem, que trabalham junto, que trabalham em parceria. Solange, você quer falar? Pode ligar seu microfone. Talvez Solange. ela não esteja mais aqui. Sim, Mas ela. Sim, pois não. Enquanto ela fez assim, um comentário, né? Enquanto ela Oi, não bom chega. dia. Bom Oi, dia. Solange. Tudo bem? Tudo bem, pode falar. Desculpa, gente. Bom dia. Como é que chama? Desculpa. Bom dia. Então, eu só queria esclarecer o seguinte: quando ela colocou a questão do campo educacional, é que assim, a gente trabalha aqui em Presidente Prudente, na Secretaria Municipal de Educação, né? Há 30 anos, nós já atuamos diretamente com a rede municipal de ensino. Né? Nós trabalhamos diretamente com gestores, né, professores, famílias, né? E já existe uma equipe multidisciplinar formada aqui na secretaria. Somos assistentes sociais, somos psicólogo escolar, educadora de saúde pública, onde existe um trabalho já formalizado que atua diretamente nesse campo, entendeu? Obviamente, né, que quando ela colocou educadora social, mas assim, no campo da educação, a nível de Brasil, e é uma realidade que algumas escolas, né, no campo educacional, na política de educação, já existe atuação de uma equipe multidisciplinar na rede, entendeu? Que já trabalha com assistentes sociais, que já trabalha com psicólogos, que já trabalha com educador de saúde pública, inclusive já existe uma lei federal, né, que foi aprovada no Congresso, da inclusão nas escolas públicas do assistente social e do psicólogo nas escolas, entende? Sim, sim. E é uma questão muito importante isso, entendeu? Porque a gente vive isso todos os dias aqui no nosso cotidiano, né? Então, assim, eu achei muito importante você ter colocado isso, porque reflete bem a necessidade desse trabalho em rede, entende? A Sim. questão da rede de proteção, que a gente atua muito com o pessoal da rede, né? E, então, eu acredito, sim, que o educador social ele tem um papel importantíssimo dentro desse meio, né? Em todas as áreas também. E por que não na educação? Embora a gente já, como assistente social, já atuamos dentro dessa questão, né? E, então, assim, eu acho muito importante a sua colocação nesse sentido do educador social.
Sim. E assim, existem poucas divulgações, mas a gente tem que divulgar mesmo as boas experiências que estão acontecendo no Brasil, né? Muitos nem acesso têm disso, mas a gente tem que falar, porque hoje é uma realidade isso, né? Então, as questões sociais são uma coisa muito séria, muito agravante, né? E a gente precisa se manifestar, né? Porque nós não podemos mais ignorar que os outros profissionais não possam estar atuando nas áreas, né? As políticas públicas elas são muito evidentes e muito graduadas, né? Mas é isso, eu só queria colaborar no sentido de explicar, né, que a gente realmente já faz um trabalho há muitos anos na área da educação, né, em todos os níveis, né, desde a creche até o EJA, e existe um trabalho de formações com os educadores todos os anos. Agora há pouco fizemos uma formação online com eles também, né? Então, assim, é importante a gente colocar essa informação, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, mas estamos aqui para contribuir, né? Então, eu Obrigada, fico Solange. agradecida. Tá bom? Obrigada. Obrigada. O PCA, ele existe há uns 30 anos já, né? E ele tem o nome assim, né? Programa Multidisciplinar. Então, nós somos um pessoal que até se agora a gente pudesse, se fosse inventar o nome do PCA, ele seria transdisciplinar. Na época, multidisciplinar era já uma coisa bem evoluída e bem diferente. Mas, então, essa ideia de trabalhar junto. E a ideia da equipe no Brasil, no âmbito da educação, não tem educador social de forma generalizada. Na pesquisa que nós fizemos, a gente encontrou assim uma porcentagem mínima, mínima, mínima. Tem um ou outro educador social trabalhando no âmbito da educação, e isso é pensado em relação à escola. E essa pessoa ajuda a criança com dificuldade, tipo um estagiário lá. Ele pode ter nível médio, não tem formação, ele é um ajudante. E no Brasil, do jeito, mesmo na política pública, da assistência, onde o educador social é contratado, ele é meio um ajudante, porque ele não tem o nível superior que os outros têm. E o nosso educador Guilherme lá, de Florianópolis, por exemplo, que trabalha num centro de acolhida de pessoas em situação de rua, de adultos, ele tem curso superior, mas ele passou no edital, né? Ele é administrador, mas tem pelo Brasil gente de diferentes profissões. E ele tem curso superior, mas como no edital mostra que ele tem que ter só nível médio, mas ele tinha nível superior, ele passou, ele passa, né? Só que ele não sabia o que fazer. E mesmo agora, sabendo muito o que fazer e fazendo um papel específico dentro daquela situação lá, que não é o assistente social que faz, não é o psicólogo, não é o médico que estão lá, nenhum faz o papel que ele faz, que é de acompanhamento individual, de atenção, de escuta, não só de problemas, isso é de relação com a pessoa, de prazer, de diversão, de falar sobre o futuro, de acompanhar até um lugar da cidade para ele conhecer alguma coisa, muitas coisas educativas, que não são da assistência. E o Guilherme recebe como pessoa de nível médio, mesmo tendo curso superior. Mas o que mais dói é que ele não pode assinar nenhum relatório, nada, porque ele é de nível médio, é um profissional de nível médio. Então, é uma profissão que tem que se estabelecer mesmo, né? Tem que se estabelecer com formação específica, e nessa equipe multidisciplinar, Solange, caberia, no nosso entender, agora ainda um educador social formado, graduado, e daí ele faria uma função que o assistente ainda não faz, que o psicólogo ainda não faz. É mais um, sabe? Eu só ia colocar para você o seguinte, se eu não me engano, aqui em Prudente, na área da assistência, na hora que eles vão fazer um concurso
público para contratar um educador social, eles pedem nível superior, tá? Agora estão pedindo nível superior, Sim, né? Agora, antigamente não se fazia isso. Agora estão pedindo, inclusive, com formação na área da pedagogia. Assim, alguns que eu já conheço aqui têm formação na área da pedagogia, inclusive na área de direito, sabe? Eu não sei, mas eu tenho plena consciência de que já existem lugares que já solicitam nível superior, sim. sim. Nós constatamos isso, vários lugares no Brasil, sim, e outros vários que não. Mas o que acontece? Chamam alguém da pedagogia que não tem formação nenhuma para isso, ou da assistência que não tem, porque não tem como chamar educador social com formação em educador social, porque no Brasil não existe. E é isso que nós Precisaria queremos. regulamentar isso, né? Exatamente. Precisa. Verônica, tem uma pergunta do Lucas, quer dizer, surgiram várias perguntas agora. O Lucas Luz, ele diz assim: como você vê, professora Verônica, a criança entre as fronteiras culturais, a comunidade dita de rico e a com menos recursos, o centro e as periferias? A vergonha de acessar um local por não se reconhecer ali e estabelecer uma nova fronteira. Se possível, gostaria que você falasse sobre como pode acontecer a atuação do educador social diante desses problemas na garantia da cidadania. Eu acho que é um bom modo da gente esclarecer como um educador social trabalharia, né? O assistente social vai, talvez, se essa criança chegar até a rede, o assistente social vai esclarecer para essa família ou para os adultos que lidam com essas pessoas que elas têm direitos, talvez até diga isso, que tem direitos, né? Mas vai ver a situação do pobre, vai normalmente atender o pobre, vai localizar essa situação no protocolo da rede. Um educador social reconheceria que essas crianças têm direito, mas não precisa só ser pelo direito. É porque essas crianças elas têm que desenvolver o máximo da sua condição de humano. E um humano, para se desenvolver, precisa se divertir, precisa se sentir livre para usar os seus espaços de vida, precisa se relacionar, precisa se aculturar, né? Desenvolver sua cultura de forma ampla, conhecer perigos, mas também tem que ter gosto pela vida, tem que desenvolver a ideia do futuro. E isso tudo quem faria acompanhando a criança, por exemplo, mas pode ser idoso, pode ser a família toda, quem faria isso seria o educador social. Ele pode acompanhar lado a lado, sabe? O educador social é alguém que incide, que intervém. Ele não é da escuta como psicólogo, nem da resolução burocrática como assistente social que promove o direito ali, ensina, né, mostra o que ele tem de direito. O educador social faz uma ação constantemente educativa, que é de acesso pelo conhecimento e também de acompanhamento ao que é o pleno desenvolvimento possível do ser humano. Não é só em relação ao que é problema ou ao que é uma necessidade imediata, ao que está faltando. Não. Ele pode ter contato com qualquer classe social, com todas as pessoas e grupos. E pode estar, ele poderia ser deveria, né, ser um ser da comunidade, que a comunidade reconhecesse, que é alguém que pode vincular-se, ele tem que vincular-se afetivamente com as pessoas, desenvolver a confiança nas pessoas, para que o mundo tenha mais movimento de acesso tanto ao que é direito, mas ao que é o conteúdo cultural da vida.
Então, para nós, o educador social seria alguém que faz a mediação das pessoas ou grupos com o que é o seu direito e com o que se oferece na rede pública, pelo menos, mas não precisa ser só na rede pública, né? O educador social faz a tradução do que é direito, do que é necessário, do que são poderes que interferem na sociedade, do que é uma teoria psicológica sobre si, para entender mais o filho, para entender mais a si mesmo, do que são as explicações políticas sobre a vida. O educador social tem que fazer essa tradução do que existe de conhecimento profundo para a compreensão inteligível dessa pessoa. E o educador social tem que ensinar muita coisa para essas pessoas. Por exemplo, de que ela pode frequentar um shopping e se for o caso, ele vai acompanhar essa pessoa ao shopping. Isso é... Não sei o que o Lucas queria exatamente que eu falasse, mas foi o que me veio a partir da provocação. Verônica, a Renata Pereira ela também faz uma questão. Professora, qual a diferença ou um exemplo que a educação social pode fazer na vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Um exemplo, ela falou? Isso, ela falou qual a diferença ou um exemplo que a educação social pode fazer na vida dessas crianças em situação de vulnerabilidade. E adolescentes também. Uhum. Contar história rápida, né? Então, nós temos um projeto que nós conhecemos, vários de nós aqui conhecemos intimamente, e as pessoas desse projeto também. Então, nós temos uma historinha, teríamos várias, mas acho que eu vou contar essa. Então, uma criança que vinha com uns 12, 13 anos, cabisbaixa, silenciosa, entristecida, vinha brincar na periferia conosco, mas não se entregava, né? E ela, com o tempo, na relação com os educadores, que é sistemática, tem que ter isso, é uma relação sistemática, porque é uma relação de vínculo. Isso é diferente também do assistente social, né? O educador quer o vínculo, e quer um vínculo para a superação daquela pessoa. E aí essa criança, devagarinho, meio que foi se soltando, mas mostrava muitos problemas na casa, começou a contar muitos problemas. Então, os educadores sociais do PCA, junto com a coordenação do PCA, nós ativamos a rede pública para ver qual a solução que poderia haver, porque essa criança precisava de acompanhamento psicológico. A gente quis saber se ela estava indo no CAPES, né, como é que era. Depois os anos foram passando, a gente foi vendo se ela tinha como fazer o adolescente aprendiz, uma ONG com oferta de atividades culturais, recreativas. Ela tinha vontade de fazer capoeira. A gente, como educador social, consegue a capoeira, fala com o mestre de capoeira, explica a situação, tenta conseguir o passe, não tem o passe, aí consegue por outro lado. Então, nós só fomos conseguindo que agora essa criança que já é adolescente queira viver e, além disso, ter um curso universitário, a gente tem certeza disso. É porque essa criança teve um vínculo, uma atenção sistemática, perseverante no tempo,
e muito séria, com muita formação, com muita relação entre vários segmentos da política pública e nosso conhecimento diferenciado também. É por isso que essa pessoinha agora está dando seus sorrisos e assim, está numa situação que a gente considera normalizada, vamos dizer, né? Mas que poderia, se não tivesse cruzado com o educador social, esse destino acho que já teria sido o do cemitério. É uma história. Professora Verônica, tem mais uma questão da Eliandra. A Eliandra diz assim: como professor ou professor da educação básica pode ser um educador social na escola? Pois é, né? Aí depende do que a gente entende como educador social. Nós estamos desenvolvendo esses raciocínios e estudando, porque nós temos a graça e a felicidade de poder inventar no Brasil. Nós estamos neste momento. A gente pode inventar como é o educador social que a gente quer, porque a gente não tem ele regulamentado. Então, a gente se inspira, eu sempre penso isso, que a gente não tem que inventar a roda, tem que inventar, se for inventar, que não seja a roda, que seja uma coisa, não sei, ou uma roda diferente, mas fazer a mesma coisa que já fizeram há 30 anos atrás e a gente passa anos estudando para chegar no mesmo, não dá, né? Então, o que o Uruguai faz? O Uruguai chama de educador social quem faz a graduação deles. Aquela pessoa, por exemplo, professor da escola dos pequeninos, que faz várias atividades com a filosofia da educação social, com o vínculo, que faz tudo muito diferente da escola básica, regular, tradicional. Faz tudo muito parecido com o que é o educador social, que a gente defende. Lá no Uruguai, esse professor da escola básica, com essa característica, não seria chamado de educador social. Ela é uma professora que trabalha com técnicas, com filosofia, mas ela é uma professora, porque ela foi formada, eles lá fazem a relação com a formação da pessoa. Então, no Brasil, como seria? A gente tem que decidir o que a gente quer, mas eu acho bem difícil a gente ter o professor que fez o concurso, fez formação para professor, fez o concurso para professor, e ele ser um educador social. Ele pode se sentir também. Isso nós temos no Brasil, né? Muitos de nós, a gente se sente educador social. E eu acho, Eliandra, que no máximo a gente vai chegar a isso, que a gente vai se admitir, como no contrato diz, com a formação regular que se tem, mas a gente vai, eu acho, né, continuar se sentindo educador social, alguns, porque nós sabemos o que é a educação tradicional e quais são os princípios que a gente tem defendido para a educação social. Então, mesmo não tendo a formação da graduação ainda, a gente já se sente, e tudo bem, quem vai dizer para nós o que nós podemos sentir ou não, né? A gente se sente educador social. Mas, assim, formalmente, eu acho que não dá para dizer que uma pessoa sabe? É como, assim, uma pessoa que normalmente é muito caridosa e faz, sei lá, tem uma pessoa que passa no hospital e vê que alguém está precisando de um curativo e vai e até faz, até sabe fazer, ela nunca vai ser uma enfermeira se ela não fizer o curso de enfermagem, né? Eu acho que é meio por aí o raciocínio. Sim, professora, tem mais uma questão da Angélica. A Angélica Cardoso diz: Prof, bom dia. Sou agora educadora social do Marista, Escola Social em Caçador, Unidade Conviver.
Trabalhamos somente projetos e oficinas educativas com crianças e adolescentes. Porém, neste tempo de isolamento social e por decreto do governo do estado de Santa Catarina, não podemos estar presencialmente no território. Estamos fazendo atividades remotas, mas sabemos que não conseguimos atingir a todos. Já ouviu falar de uma situação semelhante? Como estão agindo? Sim, eu fiquei como uma garimpeira, tentando saber o que é que o pessoal da educação social faz nos países, sabe? Porque eu sei que aqui eu acho tão dramático isso, porque como não tem política pública de educação social, e que os educadores sociais ou estão na assistência, ou estão nas ONGs, e as ONGs não são política pública vinculada, então, mais ou menos que fazem o que querem, e umas fecharam simplesmente. Fecharam. Quando a população, na sua maior precisão, foi então abandonada, né? Então, estou te dizendo, sei de várias ONGs que simplesmente fecharam aqui no Brasil. E outras que estão fazendo ações, assim, via remota, o que inevitavelmente deixa muitas pessoas fora, né? E outras fazendo um trabalho muito interessante também, de ir nas casas, de motivar as pessoas, de entregar comida. Tem de tudo, Angélica, tem de tudo. Então, essa tua situação, ela é comum no Brasil inteiro, mas não só no Brasil. Tem em vários países da América. Então, como a ideia era falar do mundo, assim, posso contar, né? Por exemplo, no Canadá, tudo que a gente fala, assim, com o educador social de lá, eles já resolveram há anos. Eles têm a política pública, eles são um país socialista há várias décadas, e então é outra história, né? O neoliberalismo é mais ameno lá. Então, claro, eles não têm pessoas dormindo na rua porque não têm onde ficar. Lá, as pessoas que estão na rua estão porque querem estar. É diferente. Mas se elas quisessem sair da rua, elas teriam para onde ir. E lá no Canadá, né, com essa evolução toda, os educadores sociais de rua, porque eles têm, né, tem os da rua, tem os que trabalham no fórum, tem os que trabalham, cada lugar uma especialidade. Mas não tem curso universitário específico para cada um, eles são educadores sociais de forma geral. E nem trabalham só os educadores sociais formados, isso é muito interessante no Canadá também. Então, por exemplo, nessa organização, que é a Organização Social de Rua, onde o meu amigo educador trabalha, ele não tem formação em educação social. Ele tem uma outra formação. Mas ele fez o currículo dele em curso daqui, curso dali e tal. Sempre gostou de trabalhar na rua. Quando ele foi concorrer, tinha gente concorrendo no edital com a formação, sem a formação, mas o currículo dele ganhou. Porque tinha muitas coisas. Por quê? Porque o edital é muito específico. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender no Brasil também. A gente tem que fazer editais específicos que peçam para o candidato oferecer projetos. O que é que ele vai fazer se ele passar? Né? Isso se faz no Uruguai também. E olha, eu esqueci o que eu estava falando. Assim, que eu ia falar Sim, já me localizei, Angélica. Então, tá. No Canadá, o educador social está na rua, ele vai atrás de quem tem necessidade, mas é tudo muito comunicado, né? As pessoas vão até aquela organização para pedir coisa também. Na Bolívia, é dramática a situação, dramática, porque a minha amiga Jimena, educadora social, ela coordena uma creche. Além de creche é outra coisa, mas outra coisa, tem muitas crianças no lugar que ela coordena. E o governo boliviano determinou que só tem uma saída por mês, isso ainda está valendo há meses, só tem uma saída por mês para comprar
para fazer a compra. Mas é para cada cidadão. Então, ela que é coordenadora de uma organização com muita gente, como é que ela vai fazer? Ah, e tem que ser sem carro, porque eles estão controlando, né? Como é que ela vai fazer a compra uma vez e trazer a comida por mês para tanta gente? Isso tudo dá muito trabalho, né? E várias crianças contaminadas não fazem os testes. E o governo boliviano determinou que, se num ambiente como esse dela, tem uma criança contaminada e está constatado mesmo, todas as crianças tomam um remédio. Todas tomam um remédio. E ela que tem que assinar isso e dizer, sim, eu autorizo que tomem o remédio. E ela estava nos contando que difícil era isso. Porque a lógica parece que se uma pessoa não está doente, não tem que tomar remédio. Mas e se ficar e morrer? E o governo está obrigando? Complicado, né? Então, e lá, Angélica, tem muita, muita, muita criança em situação de rua. E essa educadora, como tantas outras lá, fazem um trabalho que aqui, pelo menos em Maringá, eu não vejo. Muito interessante. Como ela é coordenadora de uma instituição que tem muita criança com histórias dramáticas, né? E muitas advindas da rua, esses educadores como ela, eles fazem o trabalho na sua organização, como profissional, e eles vão para a rua porque sentem que tem que ir para a rua. Conversar com as crianças, ver suas necessidades, eles fazem um trabalho além da sua ONG. Eles fazem na sua ONG e vão para a rua. E lá tem muita exploração sexual de criança. Acho que a Solange tem que fechar. Desculpa. Deixa eu fechar. Então, no Uruguai, por exemplo, os educadores sociais são todos da política pública, praticamente. E estão todos contratados. Eles estão atendendo normalmente. Agora, normalmente assim, repensando tudo de como fazer. E não sintetizaram suas ações via remota. Eles estão dando jeitos, por exemplo, na escola do Uruguai, que podia ser uma ação de ONG também, na escola dos pequeninhos, tem um revezamento. O filho do educador social nessa semana ele vai uma vez na escola. Por quê? Porque em vez de irem 30, né, agora vão 10 de cada vez. E aí o professor trabalha com 10 hoje, outros 10 amanhã, outros 10 amanhã. Na outra semana ele vai 2 vezes na semana, por causa do número do rodízio. Quer dizer, tem gente ocupando as ruas também, de forma muito interessante. Colocando, assim, obrigando, né? A cidade obriga que a criança saia. Não é bem obrigado, assim, dá o direito, né? Mas é quase uma obrigação também, porque as pessoas estão enlouquecendo dentro de casa. Então, naquela rua, saem tantas crianças das 10 às 11 da manhã. Sabe, uma organização, os países que têm organização comunitária estão resolvendo muito melhor todos os problemas desse tipo. E, portanto, o que eu te digo, Angélica, assim, o seu problema é comum a muitas organizações brasileiras e cada uma está encontrando o seu jeito porque a gente não se comunica e a gente está muito mal organizado, né? E cada educador está tendo que dar o seu jeito. E as organizações não estão em sincronia com a política pública. Tem que fazer essa aproximação para ser um trabalho em comum, né? Não sei muito o que te dizer, querida. Boa sorte, é isso. Oi, prof. É assim, né? No caso lá, para a gente poder tentar atender o território, como você falou, a nossa assistente social está indo nas casas, conversando com as famílias, nós estamos entregando cestas, né, de alimentos, porque tem muita família, assim, com um nível de vulnerabilidade muito alto, né?
a gente está em constante olhar de redes sociais das crianças para ver se, como elas estão, se estão sofrendo violência. Nós tivemos tentativas de suicídios que nós socorremos, né, diretamente. Então, assim, como o governo do estado de Santa Catarina não permite que a gente vá, né, porque aqui a gente está com bandeira vermelha, a gente está com um protocolo de retomada, como você falou, né, 2 dias para cada grupo, né, mas a gente não pode atuar enquanto o governo não liberar, né. Então, a gente tem ido conversar com as crianças, então a gente fez esse podcast para trazer as vozes das famílias, das crianças, para ver como elas estão passando tudo isso. Então, assim, a gente está tentando fazer de tudo para que não perca esse vínculo, né, porque é preocupante a situação, como você falou, as crianças estão enlouquecidas dentro de casa, os adolescentes estão enlouquecidos, né, então a gente está tentando ao máximo conversar a respeito disso. A nossa vontade era já de estar lá, né, porque sabe a vulnerabilidade que é o território de Caçador, né, que é um dos maiores índices de pobreza mesmo, assim, por cabeça lá dá 0, às vezes, de renda, né. Então, a gente vai tentando fazer de tudo, assim, mas é aquilo que você falou, dentro das políticas governamentais, por exemplo, o pensamento é isolamento total, né, só que a gente sabe de tudo que se passa, né, então a gente vai tentando fazer uma coisa aqui, ali, acolher, conversar com eles sempre, trazer as vozes deles para nós e trazer algumas falas, né, para eles, até ações educativas pelo podcast, porque daí o podcast pega a rádio comunitária, sabe? Então Isso eles que eu ia conseguem falar. nos ouvir. Eu acho Isso. que a política pública está pecando horrivelmente em não usar a rádio e fazer as idas eventuais, sabe? O educador pode ir, se ele vai com a máscara toda, o educador pode ir, ele vai com luva, vai com tudo, ele pode ir para a comunidade. É igual o médico, os médicos não morrem todos os que tratam com gente, só que tem que estar bem protegido, isso é uma coisa que o México está fazendo. O educador do México, com quem eu falei, eles não têm nenhum educador contaminado, eles estão na rua o tempo inteiro. Já no Equador, o educador com quem eu conversei tem vários colegas mortos. E por que uns morrem e outros não? Por causa da proteção. Mas eu não acho que o educador precise ficar em casa. Eu acho realmente que não está certa essa política. Porque cada um, o médico poderia dizer, não vou porque eu estou em perigo. Não pode. O educador no Canadá não pode, no Uruguai também não pode dizer isso. Ele se protege e vai, né? Porque a violência é pavorosa em casa, dentro das casas, e a gente não está sabendo dela. Isso me desespera. E outra coisa que nós fizemos aqui, Angélica, que foi muito bonitinho e que nós temos que retomar, nós gravamos, né, os educadores com as vozes conhecidas das crianças, nós gravamos num carro de som com megafone e o carro ficou passando no bairro para dizer números, para pedir ajuda. Números que são importantes para a criança pedir ajuda. Acho que os carros de som e as rádios estão fazendo muita falta na política de agora. Não, a gente está usando a rádio, inclusive tem uma campanha do Defenda-se do Marista Nacional, que o tempo todo a gente vincula na rádio para que as crianças liguem para os órgãos exatos para pedir socorro. Na época do dia 18 de março, de violência, nós pegamos toda a rede de proteção, levamos para os sites do Facebook e rádio, falas de magistratura, Ministério Público, Secretaria Social, DPCAM, a rede inteira a gente colocou para poder conversar com a comunidade pelo rádio, para caso precisasse de ajuda em relação de violência. É preocupante. A outra coisa que nós fizemos aqui, né, a ESMAR, nós inventamos uma campanha de internet livre em Maringá, porque nós vimos que não tinha jeito das pessoas terem a mesma justiça em relação à proteção, segurança, educação, cultura, né? Quem tem acesso à internet e quem não tem. E nós começamos essa campanha porque sim, mas aqui já deu resultado. Já tem 7 pontos de internet livre em Maringá e em 180 dias vai ter as fibras óticas instaladas para dar condição de muito mais internet livre em Maringá.
E a gente até oferece o nosso logo, que é bem bonitinho, que nós inventamos. Se vocês quiserem usar, quem quiser usar aí, pode usar, a gente manda. E lutemos por internet livre, porque não tem mais como dizer que educação, o direito à educação está atendido se a pessoa não tem internet. Não tem mais como. Mas, e não é só a educação, é a proteção também. Professora Verônica, tem uma pergunta da Clara, que foi nossa palestrante também. Ela diz assim: professora Verônica, uma satisfação ouvi-la. Fiquei pensando aqui sobre a estrutura universitária no Brasil. Me parece que em outros países que já têm clareza sobre as demandas sociais e fazem um trabalho bastante específico e competente na educação social, a estrutura ou concepção de formação universitária também é diferente. Poderia falar um pouquinho sobre isso? No que precisamos avançar enquanto projeto educacional universitário? Oi, Clara. Sabe, Clara, quase dá vontade de pensar assim, como você está falando, né? Mas eu te digo que há universidades e estruturas de universidade em vários países que são até piores, mais conservadoras que as nossas. Tem também, muito. Universidades arrogantes como as nossas, com gente, professor, doutor, de extrema direita, assim, né? Gente como aqui também. Mas sim, também tem outros estilos, né? Tem outras coisas. Então, o que nós queremos fazer, e nós temos bastante gente no Brasil, e tem a ver com a influência de que o Freire, nós tivemos a sorte dele ser um brasileiro e a gente poder ler tão facilmente, né, o que ele escreveu e ele ser tão ativo, tão atuante. Então, por essa influência, nós temos muita gente no Brasil, só que a gente está desperdigado, né? Nós não estamos em organizações. A minha luta também é para que a gente se organize e fique perto, construindo coisas juntas com essa filosofia, que é uma filosofia da universalização do conhecimento, de todos os conhecimentos, né? Mais horizontal. E o que significa isso na prática? Que o conhecimento popular tenha que vir para dentro da universidade e o conhecimento científico, filosófico mais profundo que a universidade tem a missão, a vocação para fazer, que esse vá para a comunidade também. E daí assim, ó, nós aqui, o PCA, a gente já faz isso. A gente faz mesmo há muitos anos. E talvez, eu não conheço, né, o teu ambiente lá, mas com certeza mais gente faz isso. No Nordeste tem experiência, a Bahia tem muitas experiências interessantes. Eu penso, Clara, que é hora da gente se juntar mais. E mesmo na estrutura existente, a gente ir abrindo caminho, abrindo caminho. É melhor a universidade existir como existe do que não existir, eu penso, né? Porque o acesso ao conhecimento histórico construído nos põe em contato com o resto do mundo, né? Então tá, é melhor assim, mas é melhor, nós temos que popularizar a universidade no sentido de que seja de acesso a todo mundo, né? E que a gente misture os conhecimentos. Porque o que importa, afinal? É o sentido da vida. E o sentido da vida é escolhido, dado, orientado pela experiência que a pessoa tem. Experiência de vida, acesso a conhecimentos. Então, esses conhecimentos têm que ser motivo de prazer da gente e também instrumento de orientação para a vida da gente em sociedade, né? E aí só misturando para ficar bom. Obrigada pela resposta, Verônica. A Clara falou assim: entendi, eu aqui sonhando com uma universidade popular. Verônica, tem uma pergunta do Cristiano Rosa. Enquanto não há graduação em educação social, qual outro curso você indica que
que editais exijam para atuar na área? No caso, há diversas possibilidades, mas em qual, em sua opinião, abrange mais na formação o trabalho do educador social? Então, nesse processo todo da regulamentação, eu falei com muitos políticos, muitos, a gente tentando explicar. Vários deles perguntavam, mas porque a gente lá na regulamentação, a gente não está dizendo assim, regulamentar a profissão de educador social com curso superior em educação social. A gente não está dizendo isso, a gente só está dizendo concurso superior. Por quê? Porque ainda não tem o curso em educação social. Se a gente regulamenta em educação social, sem o curso, fica uma lei que não, inócua. Então, a gente só está dizendo curso superior. Então, vários políticos perguntam, mas então os editais vão ser... O que seria bom, assim? Que curso superior seria bom? Como essa pergunta. Eu penso que não tem nenhum em especial. Nenhum. Por exemplo, o Guilherme que eu falei, ele é administrador. O que compõe o currículo dele são as outras coisas. Pedir curso superior é só para evitar que alguém imaturo ainda vá trabalhar dentro de uma prisão, por exemplo, ou com um ancião diabético, ou com uma família hiper problemática e toda envolvida com droga dentro de um fórum. Isso tudo é lugar e gente com quem um educador vai trabalhar e ele tem que ter maturidade. E algum conhecimento universitário. Mas, sinceramente, eu acho que um engenheiro pode ser super interessante. E essa é uma experiência muito legal que a gente tem no PCA, né? Que a gente abre para estudantes de qualquer curso virem. E cada um dá uma contribuição diferente. O advogado tem o seu olhar, o médico tem o seu olhar, o professor de educação física, o psicólogo, isso é uma riqueza tremenda. E nenhum é melhor do que o outro. Todos, se tiverem uma formação complementar na direção da educação social, todos podem ser bons. Eu acho uma pena reduzir, assim, para pedagogos ou para assistentes sociais, um edital que é para educação social. Eu prefiro que seja aberto e que o currículo complementar avalize, né, a entrada da pessoa. Verônica, tem uma questão que a gente colocou aqui, até que a gente tem um grupo das inscrições, e a gente gostaria de saber, ou que você falasse um pouco, como você conheceu e como que você se envolveu com a educação social. Bonitinho, né? Como eu conheci a educação social, sabe como? Quando eu quis fazer meu mestrado, eu pensei, eu quero fazer um mestrado de uma coisa que me comova. Então eu fechei os olhos e pensei, o que é que me comove? As coisas de crianças. Então eu fui fazer estudos de crianças. E depois eu tive a oportunidade de fazer o doutorado. E eu também fechei os olhos e pensei, o que é que me comove? São as coisas de criança, são as mesmas de sempre. Então, eu, naquela época, não tinha internet, e eu pensei, eu sempre tive gosto por conhecer o que as pessoas inventam. Eu adoro ver isso, como as pessoas inventam soluções de problemas, como elas se envolvem com as coisas. Eu admiro muito o que eu não sei. Eu admiro. Então, eu pensei, eu quero fazer um doutorado no exterior para ter acesso à cultura. E eu nunca tinha ouvido falar, eu tinha lido o livro da Stella Graziani que fala em pedagogia social. Eu não tinha essa noção para nada, assim. Tinha um certo envolvimento com o Movimento Nacional de Meninos de Rua, mas meio longe. E aí eu, andando numa biblioteca lá em Porto Alegre, eu vi a divulgação de um doutorado na Espanha. Também tinha um na Alemanha. Eu tentei para os dois,
Mas o da Espanha era educação, alguma coisa com educação social. Eu achei aquilo mais ou menos curioso. E foi assim que eu acabei fazendo um doutorado em educação social, sem noção nenhuma. E fui aprendendo lá com a professora Violeta Nunes. Assim que eu comecei. Mas aí não saí mais, né? Só que o meu envolvimento não era pela regulamentação. Eu não sou desse lugar, não gosto tanto disso. Mas é que como eu sou mais velha, eu devo ser uma das pessoas mais velhas no Brasil, de idade também, nessa área, lutando assim, então eu vejo que é um caminho andado, que é mais ou menos um lugar que eu tenho que ocupar. Vou tomando essas iniciativas. Até assim, pela história mesmo, a gente sabe, né? Um político vai escutar mais uma professora ou alguém que já tem um determinado histórico do que outro, eu não sei. E eu vou andando por aí. Mas então, a minha relação é porque eu sou totalmente movida pela premência de solucionar uma injustiça social. Então, é por aí o meu envolvimento. Eu penso que só que eu sou pelo lado assim, é um lado mais amável, né? Eu não sou como a professora Ercília, que consegue estar junto aos doentes, por exemplo, né? Ou a Jovina, que eu estou vendo aqui, que é médica. Meu Deus, eu não consigo, é muito difícil isso, né? Tem que ser muito valente. Eu consigo mais encarar o problema social e tentar buscar a solução. Vamos lá, vamos lá. É por aí, o meu lugar profissional e pessoal é assim, é não largar do osso, sabe? Acho que sim, tem essa qualidade necessária nessa área, né? Que é a da perseverança também. Nem sei mais qual era exatamente a pergunta. É como eu cheguei lá e a outra qual era? É como você se envolveu. Mas são relacionadas, né? Porque eu acabei motivando a criação em Maringá do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E aí, pelo PCA e pelo movimento, a gente acabou conquistando, lutando muito para ter uma vaga no Conselho de Direitos da cidade. Isso já faz 30 anos, então, desde lá, é tudo meio por aí. Obrigada, Verônica. Nós agradecemos muito a sua participação aqui hoje, de você poder contar sobre a sua história, né, e sobre sua trajetória e suas experiências e estudos nessa área. Fechamos com chave de ouro, agradecemos todos os palestrantes que participaram e fizeram esse curso acontecer, se concretizar. Agradecemos também a professora Paula, professora Ercília, as alunas, as acadêmicas, Jaqueline Nunes e Jaqueline Lima, por estar fazendo parte, estar organizando a questão das inscrições, e-mails e tudo mais. Um beijo para vocês, meninas. Se vocês quiserem ligar a câmera agora, né, a gente poderia fazer uma foto. Paula, se você quiser falar também, pode falar. E vai falar? Eu queria agradecer, né? O curso foi muito lindo, é um luxo e um privilégio contar com mais de perto, né, com a organização e a competência da Thaís e das Jaques, a Jaque de Vaiporã e a Jaque do Brincadeiras de Maringá, e agradecer todos os palestrantes, né, que se esmeraram, né, cuidaram para as falas contemplarem as expectativas de todo mundo e do curso, né? Então, eu queria muito, muito agradecer mesmo, mas especialmente eu queria agradecer a Thaís, que chegou chegando, né? E com muita delicadeza, educação, competência, tocou o curso com muita competência. Eu acho que é a palavra, viu, Thaís? E você é uma pessoa muito delicada, foi cuidando da gente nos aspectos técnicos, né, que não estamos dominando ainda, de todos os palestrantes. Então, assim, eu agradeço e me sinto muito privilegiada por estar com vocês nesse grupo, viu? Verônica, Jovina, Júlia, todo mundo que está por aí.
Um beijo. Imagina, Paula, eu que agradeço e estou aprendendo muito com vocês do PCA e agora também faço parte. Muito obrigada. Ai, que lindo ver todos vocês com as câmeras ligadas. Pessoal, sobre os certificados, nós talvez demore um pouquinho ainda, tá? Nós vamos fazer o relatório final do projeto agora, que finalizou o curso, e quando estiverem prontos, nós enviamos o e-mail. Mas para vocês terem o certificado, eu vou enviar um link que eu já enviei semana passada, mas eu envio posteriormente, e esse link que é da DEX, né, que é de Diretoria de Extensão e Cultura da UEM, se vocês clicando no link, vocês colocam o número do CPF, e a partir disso gera o certificado para vocês, só que ele não vai estar pronto agora, vai demorar e nós avisamos por e-mail, tudo bem? Já que você consegue fazer a foto? Se alguém mais quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Deu certo já que a foto? Eu vou tentar. Acho que deu, gente. Pessoal, obrigado, boa semana. E nós se vemos por aí. Qualquer coisa, envie e-mail para o PCA, mandem recado. Estaremos aí para ajudar. Beijo. Tchau, nenê da Eliandra. Tchau, gente. Tchau, professora. Tudo lindo. Tchau. Obrigada, Thaís. Obrigada aí, gente. Valeu.